Senhoras e senhores vereadores, prezados brusquenses que nos acompanham, mais uma vez cumprimentá-los. Quero aqui, até confesso que eu não iria me manifestar, mas diante da fala do vereador Marcos, nós também nos sentimos na obrigação de fazer algumas colocações. Nós todos sabemos que quando chega em época de eleição, isso não é só aqui na Câmara, viu, vereador Marcos? Isso é em qualquer nível. Todos os partidos se reúnem, conversam, buscando alianças para concorrer à eleição. Então, se isso não é legal, então que tem que se mudar o sistema a nível nacional. Isso é normal. E dentro da Câmara, nas eleições da Câmara, acontece a mesma coisa. Nós fizemos, sim, um acordo em 2018, é bom que deixe claro, onde nós estávamos em 10 vereadores conversando, o vereador Queca estava presente, fizemos um acordo para que o vereador Zancanaro do seu partido fosse o presidente em 2019, e 2020, então, seria, o vereador Ivan Martins seria o presidente da Casa. Este foi o acordo que foi feito. No dia 17 de dezembro, na última sessão, e é bom que se diga que as renúncias, elas acontecem sempre na última sessão do ano, para que possa, como é de praxe, sempre fazer a eleição, muito embora o regimento dá até 15 dias para que seja feita a eleição, mas sempre foi de praxe fazer no dia da renúncia do presidente da Câmara. E na sexta-feira anterior, eu passei um WhatsApp para o vereador Queca, e estive conversando com ele aqui na Câmara. Ele saiu de uma reunião de professores do Consul e veio aqui na Câmara conversar comigo. Aí ele disse o seguinte, que ele queria duas coisas. Primeira seria que eu não mexesse nos 40% de gratificação dos funcionários. E eu disse a ele que eu não ia mexer, porque existe uma ação judicial do Ministério Público que está questionando isso judicialmente, a legalidade desses 40% de gratificação, e que, certamente, eu não iria mexer nisso, porque senão ia até atrapalhar os trâmites no Judiciário. Segundo, ele exigiu que o vereador Zancanaro fosse o candidato a vice. E eu disse a ele que na reunião, nós tivemos um dia anterior, numa reunião, lá na casa do vereador Cleiton, e que lá nós tínhamos já combinado que o vereador Zancanaro seria o vice. Tanto é que nós apresentamos a chapa, eu como presidente e o vereador Zancanaro como vice no dia 17 de dezembro. E ele, então, se deu por satisfeito. E eu disse a ele, vamos fazer a eleição depois da sessão, no dia 17, vamos fazer no dia, vamos, ele concordou, apertamos as mãos, e ele foi trabalhar, voltou para o Consul, e eu voltei para o meu trabalho. Aí, vereador Marcos, aí é que é a história. Não é o fato de não ter feito a reunião, porque o regimento interno dá 15 dias para fazer, mas foi o fato dessa conversa que eu tive com ele, que ele se comprometeu a fazer e que não cumpriu. Então, claro que ia nos deixar desgostosos. Isso não tem nem dúvida. Então, nós não achamos correto a atitude que ele tomou naquele momento, porque se ele quisesse ser presidente, ele poderia ter conversado no grupo e ter dito, olha, eu também tenho intenção de ser o presidente da Câmara. De repente, hoje ele seria o nosso candidato, poderia ser, por que não? Por que ele não poderia ser o nosso candidato? Em 2018 para 2019 era eu o candidato. O vereador Zancanaro manifestou interesse e eu abri mão para o Zancanaro ser o presidente da Câmara. Então, são essas colocações que têm que ser feitas para entenderem como é que funcionou, porque as coisas não acontecem por acaso, vereador Marcos. O Excelência sabe disso. As conversações existem, sim, como existiu no grupo de vocês na época, existiu no nosso grupo e sempre existiu em todos os grupos, que a Câmara elegeu a mesa diretora. Por outro lado, vereador Marcos, eu estive na Rádio Cidade, numa entrevista, e não foi aos berros, como o Vossa Excelência disse. Não foi. Vossa Excelência sabe disso. Quem tem por hábito berrar aqui é o senhor, eu não.
Eu não, já no início da minha legislatura, como o senhor, na primeira legislatura, eu até falava um pouco mais alto. Mas depois a gente vai aprendendo, né, que para ser ouvido não precisa gritar. E na rádio não foi feito isso, o senhor sabe disso. Outra coisa que o senhor disse, que não é verdade, é que eu disse que o grupo de oposição fez maracutaia. Não é verdade isso. O que eu disse, vereador Marcos, é que o vereador Queca foi seduzido por alguns vereadores da oposição. Foi isso que eu falei. E Vossa Excelência, se achar que não, Vossa Excelência, então, ouve a entrevista que eu concedi, foi exatamente isso que eu coloquei. Nada disso. Porque eu não vejo essas conversações como maracutaia, como politicalha, como... Isso é normal, é natural. Todos conversam. Ora, como é que você vai chegar à presidência da Câmara, ou o prefeito chegar a ser candidato a prefeito, se ele não vai conversar com os partidos, vai pedir voto? Isso é normal, isso é natural. Isso vocês fizeram também agora. A oposição fez, foi atrás de vereadores pedindo voto. Está errado? Não. Não está errado, está certo. Porque cada um vai procurar buscar os votos necessários para chegar à mesa diretora. Isso é normal, é natural isso. Então, nós sermos condenados porque nós fizemos isso? Não, senhor, negativo. Porque vocês também fizeram. E isso não é errado, não é porque nós fizemos, vocês fizeram tão errado, não. Isso é correto, isso é certo. Isso não tem nada de ilegal nisso. Por isso, né, que eu não concordo com essas posições que Vossa Excelência tomou, né? E por isso que eu tive a intenção de colocar, explicar à sociedade o que aconteceu, como já fiz isso através da imprensa, através da rádio, né, para que todos saibam por que razão foi feito isso. Por que razão? Porque senão, se ouvir só uma parte, só um lado, né, então ele passa a ser certo, passa a ser correto. Isso nós sabemos que uma mentira dita várias vezes, ela muitas vezes passa a ser verdade. Eu sustento o que eu disse. Acho, sim, o vereador Queca mau caráter. Mas não porque foi seduzido pela oposição, como Vossa Excelência disse. Porque foi orientado por um funcionário aqui da casa. Não é por isso. Foi pelo fato, o que eu citei foi pelo fato dele não ter cumprido um acordo que ele assumiu. Ele assumiu com o grupo em 2018 e assumiu comigo aqui na sexta-feira, antes da eleição, que era para ser dia 17. Então, Vossa Excelência está interpretando errado. Não foi isso que eu disse. Então, por isso que eu digo e sustento. E se Vossa Excelência olhar o Aurélio, Vossa Excelência vai ver o que significa o mau caráter. Que ele se enquadra exatamente nisso que eu estou falando. Pela atitude que ele tomou. Olha, eu já estou há muito tempo, já participei de várias eleições da presidência da Câmara, e já tiveram algumas outras pessoas que fizeram isso também. E não sei se foi coincidência ou não, os dois que fizeram, nenhum dos dois se reelegeram e nunca mais voltaram para a política. Porque foram cobrados pela sociedade. Porque a sociedade também não quer isso. Não quer isso. Né? A atitude, como foi feito pelo vereador Queca, eu sou obrigado a dizer, está totalmente errada. Ele traiu um grupo de vereadores, de amigos, que ele deu a sua palavra,